Hebreus capítulo 10, versículo 32 em diante. Nós mal começamos domingo passado, vamos tentar hoje trabalhar com essa parte. Hebreus capítulo 10, versículo 32 em diante. Vamos fazer uma leitura no texto. Hebreus capítulo 10, versículo 32 em diante. Diz assim: Lembrai-vos, porém, dos dias anteriores, em que, depois de iluminados, sustentaste grande luta e sofrimentos. Ora, expostos como espetáculo, tanto de opróbrio, quanto de tribulações, ora tornando-vos coparticipantes com aqueles que desse modo foram tratados. Porque não somente vos compadeceste dos encarcerados, como também aceitastes, com alegria, o espólio dos vossos bens, tendo ciência de possuídos vós mesmos patrimônio superior e durável. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança, ela tem grande galardão. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Todavia o meu justo viverá pela fé, e, se retroceder nele, não se compraz a minha alma. Nós, porém, não somos os que retrocedem para a perdição, somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Meus irmãos, até pouco tempo eu achava o Titanic o naufrágio que mais me impressionou, principalmente por causa do filme. Eu já mencionei isso em algum momento para a igreja. E o filme do Titanic, quando saiu, assim, bateu recordes de bilheteria e muita gente chorando. Até eu lembro que eu chorei quando vi o Titanic lá, naquela parte lá das mortes e tudo mais. Mas passou um tempo, eu acabei descobrindo um outro navio, até mencionei já, e até comprei um livro sobre a história desse naufrágio, que para mim, assim, o Titanic fica longe, mas muito longe, do que aconteceu com esse naufrágio do chamado Endurance. Em inglês significa resistência. O nome desse navio era Endurance, que significa resistência. E esse navio, eu descobri por uns documentários que estava assistindo do History, na verdade do Discovery Channel, e estava assistindo lá alguns documentários, e eles estavam procurando esse navio. E eu comecei a assistir assim, aquele documentário sobre esse navio, era um navio ainda de madeira, e fui me apegando à história, e eles foram contando a história, e eu fui me apegando, e quando eu terminei, eu disse, puxa vida, que coisa extraordinária aconteceu. Que coisa extraordinária. E para mim um grande milagre. Ele foi capitaneado por um capitão chamado Shackleton. E o Shackleton, ele precisava de 27 marinheiros para poder fazer a viagem. E a viagem que ele queria fazer era sair da Inglaterra, descer pela costa brasileira, passar aqui, eu até fiz pesquisa para ver se tinha alguma indicação onde é que ele passou, se ele passou perto de Sara, ali no litoral de Sara, mas eles não passaram 300, 500 quilômetros, desceram e foram descendo pela Argentina, desceram lá na ponta da Argentina do Chile e foram para dentro da Antártida. E a ideia era pegar e chegar na Antártida, parar com o navio, descerem, atravessarem a Antártida inteira a pé e no outro lado da Antártida embarcar num outro navio que estava esperando para fazerem a viagem ao torno, passando pela Antártida. Só que esse navio acabou ficando preso no gelo na Antártida, esse que ele estava viajando primeiro, a 1.000 quilômetros longe de qualquer pessoa habitando um lugar habitável. 1.000 quilômetros. Ficou preso o seu capitão, o Shackleton, mais 27 marinheiros. Ficaram presos lá. O curioso é que quando você começa a ler a história, começa a fazer pesquisas, você começa a descobrir algumas coisas bem curiosas. Por exemplo, o Shackleton fez o seguinte, ele fez um anúncio nos jornais ingleses de que ele faria essa viagem. E ele explicou que quem quisesse acompanhar a viagem, era preciso acompanhar a viagem, mas soubesse que passaria por meses de escuridão. Porque quando chega o inverno na Antártida, é simplesmente escuridão por meses. E a pessoa deveria estar disposta a passar por meses. A pessoa deveria estar disposta a ganhar pouco, a pessoa deveria estar disposta a não voltar, quem sabe não voltar. Eles vão ganhar salário baixo, não vão ter garantias de voltar, vão passar meses
meses lá na escuridão e o negócio vai ser difícil. Eu fiquei imaginando que seria mais ou menos um anúncio para a vida cristã. Não pense que você, quando se torna crente, a vida é tranquila, boa. A vida não é tranquila e boa quando nós nos tornamos cristãos. Ela tem inúmeras dificuldades. E ele fez o anúncio. O curioso é que o anúncio dele, mulheres responderam e homens responderam. A maioria homens responderam. Cerca de 5.000 pessoas responderam o anúncio do Shackleton. Responderam e compareceram para querer fazer a viagem. Ele precisava de 27. Apareceu 5.000. E ele pegou, sentou no seu escritório e começou a entrevistar cada um para selecionar os 27 que ele precisava para navegar. Aí ele separou aqueles 5.000, ele separou em 3 grupos. E eu gostaria que os irmãos prestassem atenção nos 3 grupos que ele separou. Primeiro, os loucos. Os loucos. Porque ele começou a analisar que tinha gente doida que queria ir só por a cabeça não batia bem no lugar. Assim, eu vou, mas ele não batia bem. E ele não queria que participasse da sua expedição pessoas loucas, que não batiam bem do juízo. Então ele separava, esse aqui, escutei, conversei, analisei e coloquei aqui. Então esse louco aqui não. Aí tinha também o grupo dos sem esperança. Os sem esperança, que eram pessoas que estavam em processo, sim, de uma depressão, alguns momentos de tristeza, que para eles não importava nada se iriam viver, não iriam viver, tanto faz, se ficasse na Inglaterra, morresse na Inglaterra ou morresse no meio do gelo. Mas ele não queria gente que fosse lá para morrer. Ele queria que pessoas fossem para lá e enfrentassem o problema. E atravessassem a Antártida e chegassem do outro lado. Então ele separou os loucos, os sem esperança e os possíveis. O grupo dos possíveis, que poderia pegar os 27 daquele grupo. Aí ele pegou e separou os loucos, os sem esperança, e dos possíveis, ele pegou e selecionou 27 marinheiros que deveriam acompanhá-lo para essa viagem. Você tem ideia do que ele procurou em cada um deles? Se para pensar o que ele deve ter procurado em cada um deles para fazer essa viagem. Para fazer essa viagem arriscada. E eu lhe pergunto, você acha que isso não é muito semelhante ao que Deus faz com os seus eleitos, quando ele os escolhe para a vida cristã? Por exemplo, uma das coisas fundamentais que Shackleton procurou foi perseverança. Eu quero homens que se apresentem, que sejam perseverantes, que não iniciem a caminhada de atravessar a Antártida e desanimem no primeiro 100 metros ou 200 metros. Ele queria homens que chegassem ao final da jornada, que atravessassem a Antártida toda, embarcassem no outro e voltassem para casa. Ele queria homens com perseverança. Ele procurou homens também com paciência, que fossem pacientes. Procurou homens com um bom humor, isso me chamou muita atenção, porque ele não queria, nos momentos de crise, ele não queria que ele tivesse um ambiente de crise com os marinheiros, e enfrentando problemas, e frio, e tempestades, e escuridão, e entrasse num clima de tristeza. Ele queria homens que tivessem bom humor. E um dos candidatos, ele só escolheu pelo bom humor. Ele disse, você é muito bem-humorado, e você vai fazer bem aos nossos marinheiros, então você vai junto. Não era pelo físico, não era pelo bom humor de enfrentar. Outra coisa, disciplinados nos piores momentos de crise. Essas foram as questões que ele procurou para selecionar. E a última, muito otimismo, que eu coloquei entre parênteses aqui, fé. Não é a fé bíblica, mas que tivesse otimismo, tivesse fé. E eu digo uma coisa para os irmãos, o escritor de Hebreus também sabia, quando ele estava escrevendo, que Deus, na sua escolha, Deus escolheu loucos para participarem da caminhada cristã. Deus escolheu sem esperança, pelo contrário, Deus escolheu os seus para acompanhar a jornada cristã, para chegar até o fim com muita esperança, com muita fé. E muito mais, você vai observar que os eleitos do Senhor, aqueles que o Senhor escolheu para essa caminhada, eles têm essas características. São perseverantes, são pacientes, o bom humor é claro que é uma questão indiscutível, mas alegram-se muitas vezes na tribulação, alegram-se na tristeza, são disciplinados nos momentos de crises. E principalmente, o otimismo aqui eu mudo para a fé cristã, tem fé. Tem fé. É para essas pessoas que o escritor de Hebreus está escrevendo. Note o que ele diz ainda no capítulo 10,
Versículo 23, ele fala assim: guardemos a firme confiança da esperança sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. 10, 23. Se vamos guardar firme, não vamos vacilar. Não vamos vacilar, vamos guardar firme a esperança. Vamos seguir em frente. E é para esse grupo de pessoas que ele entende que tem perseverança, que tem paciência, bom humor, disciplina, é que o escritor de Hebreus vai escrever, tem alegria, não vou colocar aqui bom humor, mas alegria, porque ele está escrevendo para momentos de crise, como eu falei. Momentos de crise, versículo 32. Lembrai-vos, porém, dos dias anteriores, em que depois de iluminados, sustentasse grande luta e sofrimentos, ora expostos como espetáculo, tanto de opróbrio quanto de tribulações, ora tornando-vos coparticipantes com aqueles que desse modo foram tratados. Quando eu estava meditando nesse texto durante a semana, me veio à memória uma vez um sermão que eu fiz no finalzinho de Lucas. E no finalzinho de Lucas, quando o Senhor Jesus Cristo é crucificado, Lucas escreve o seguinte, ele fala assim: e todas as multidões estavam reunidos para esse espetáculo. Ele usa a palavra espetáculo. A primeira vez que eu olhei para aquele versículo e vi essa palavra, quando eu olhei assim, espetáculo, Lucas usa essa palavra. Todas as multidões estavam reunidas para esse espetáculo. E quando você vai pesquisar no grego, é justamente a palavra que Lucas queria expressar para dizer assim: olha o que foi feito com o Senhor Jesus. Ele se transformou num espetáculo para ser visto pelas pessoas que viam o que aconteceu com ele. E é isso que você nota justamente no finalzinho dos evangelhos, que vão batendo no Senhor, vão forçando, ele vai carregando a cruz, as multidões vão acompanhando, e quando chega lá na cruz, crucifica o nosso Senhor, levando o nosso Senhor no madeiro, as multidões ali estão todas presentes, e Lucas registra isso, que as multidões que estavam reunidas para aquele grande espetáculo, elas voltaram batendo no peito pelo que tinham visto, pelo que tinha acontecido. Eu até fiz um sermão uma vez que eu dei o nome de o maior espetáculo da terra. O maior espetáculo da terra. Não foi o circo do Soleil, mas foi a crucificação do nosso Senhor. Só que o escritor de Hebreus, ele não está falando que o espetáculo que aconteceu com o Senhor é apenas do Senhor. Ele vai mostrar-nos nesse pedaço que aquilo que aconteceu com o Senhor pode acontecer com a igreja em outros momentos, com o povo de Deus. Aqui ele usa a palavra, não vou aqui ficar falando cada palavra em grego, mas ele vai usar a palavra que vem, a raiz vem teatro. Que esses cristãos se tornaram como uma peça de teatro, que eles se tornaram, como ele diz ali, note, tornando-vos coparticipantes, no versículo 33, ora, expostos como em espetáculo. Que a ideia de que esses cristãos foram transformados em peça de teatro, para serem assistidos, mas para serem assistidos de que maneira? Em tribulação, em opróbrio, em sofrimento, em angústia, no seu tratamento, na sua perseguição. Talvez, como alguns entendem, em Hebreus estivesse sendo escrito para alguns cristãos que vieram pouco depois da perseguição de Nero, ou durante a perseguição de Nero. E nós sabemos que se isso é correto, nós não sabemos quando corretamente foi escrito Hebreus, nós sabemos de um episódio muito conhecido do que era feito com os cristãos no período de Nero. Nero pegava os cristãos, amarrava-os, colocava-os no seu jardim amarrados, passava piche nos cristãos e incendiava os cristãos para queimarem ali. Quando ele incendiou Roma, o que ele fez? Ele pegou e lançou a culpa do incêndio em Roma aos cristãos. E quando incendiou Roma e a culpa foi lançada aos cristãos, houve uma severa perseguição contra os cristãos no período de Nero. E esses cristãos, eles são colocados como espetáculos. Estou dizendo que não sabemos corretamente quem é que, para quem o escritor de Hebreus está dizendo especificamente qual o período correto ali, qual é o ano correto, mas nós podemos pensar isso. E quando eles passam por essas perseguições, tribulações, se tornam como um espetáculo. Se tornam. E o que é preciso fazer nesse momento quando se torna como espetáculo, quando as coisas estão terríveis, quando as coisas estão... Imagine você estando em casa
e aí alguém chegar e arrastar o seu esposo, ou a sua esposa, seus filhos, e levar para incendiar no jardim. Para ser colocado como um espetáculo, como eu disse no domingo passado, ou nos jardins, ou no meio de um local onde soltam feras, como mais tarde aconteceu no Coliseu. Faça uma pesquisa, tem muita gente que diz, pastor, eu queria ir em Roma. Quer ir em Roma? Sim, quero ir em Roma. Onde é que você quer visitar? Eu queria visitar o Coliseu, é tão lindo, tão maravilhoso. É bonito, é a história em si. Mas você já parou para pensar o que aconteceu lá dentro? Você já fez uma pesquisa de quantos cristãos morreram nas arenas de Roma para espetáculo? Você já fez pesquisa de quantas famílias foram colocadas inteiras para servir de espetáculo para as pessoas que ali assistiam? O Coliseu ainda não havia sido construído nesse momento aqui. Então não é o Coliseu aqui. Mas o que o escritor está falando é que para quem ele está escrevendo passaram por esses momentos. Que passaram lá e agora ele está incentivando que eles permaneçam firmes na fé. Porque esse é o momento que mais nós podemos muitas vezes ser tentados a fragilizar a fé. Abandonar a fé e achar que não vale a pena. É justamente no momento de perseguição, de tribulação. É no momento que, como eu mencionei domingo passado, o pai lá na Coreia do Norte, que viu seu filhinho com 6 anos, 7 ou 8 anos, foi condenado à prisão perpétua juntamente com toda a família porque tinha uma Bíblia em casa. O que o pai pode pensar? Puxa vida, vale a pena o meu filho passar o resto da vida na prisão perpétua porque nós tínhamos uma Bíblia em casa, estávamos lendo uma Bíblia? Não vale a pena. Eu não quero mais saber desse Senhor Jesus, não quero mais saber a respeito do Evangelho, não quero mais saber a respeito desse Deus, porque olhe como esse Deus está me retribuindo a minha fé. Mas o escritor de Hebreus está falando assim, não, vamos perseverar. Vamos lembrar que vocês já passaram, que vocês se sustentaram, depois de iluminados, sustentaram grande luta e sofrimentos. Vocês foram expostos, vocês também estiveram juntos com os que foram encarcerados por causa do Evangelho. E vocês, aqui notem que interessante, capítulo 10, versículo 34, porque não somente vos compadeceste dos encarcerados, como também aceitaste com alegria o espólio dos vossos bens. Sabe o que é aceitar com alegria o espólio dos vossos bens? O que é espólio? Quando alguém foi expoliado. Alguém é expoliado. Expoliado é, alguém vai e te toma tudo que você tem. Ele está falando que esses cristãos que ele está incentivando na fé, eles foram expoliados do que tinham. E percebam que aqui é uma expressão muito interessante, porque nós muitas vezes escutamos as pessoas falando o seguinte, mas eu batalhei a vida inteira para conseguir o que eu tenho. Mas a minha casinha que eu construí com muito suor. Foram muitos meses de luta, de batalha, de economia, sabe, tendo que abnegação de algumas coisas para mim construir minha casinha, ter meu pedacinho ali. E eu lhe pergunto, e se houvesse uma lei hoje no Brasil em que os cristãos, a partir de agora os cristãos vão ser expoliados de todos os seus bens, não vão ter mais nada, nem sequer terreno no cemitério para ser sepultado, não será mais permitido. Eu pergunto, nós não seríamos tentados a desfalecer, a abandonar, a deixar e achar que não vale a pena essa vida porque tudo aquilo que nós batalhamos, nós vimos indo embora? Esses cristãos a quem escreve, eles falam, vocês aceitaram com alegria o espólio dos vossos bens. O espólio dos vossos bens. Isso é ante a natureza humana, porque nós muitas vezes, na natureza humana, nós queremos nos agarrar aos nossos bens. Nós achamos que os nossos bens são a coisa última em nossas vidas. Então a minha casa, eu quero me agarrar a ela, mas nós muitas vezes não estamos dispostos, por exemplo, a ter uma fé que chega ao ponto de perder tudo aquilo que a gente tem, inclusive a própria vida. Para esses cristãos que ele está incentivando, eles passaram por esse momento. Eles passaram por esse momento prático de viver a fé perdendo aquilo que tem. Quando eu estava olhando essa questão do espólio dos bens, eu comecei a fazer uma pesquisa sobre uma pessoa em particular, que é o John Bunyan. Nós falamos no acampamento do Livro do Peregrino, e eu fui fazer algumas pesquisas sobre John Bunyan.
E eu fiquei assim, impactado com algumas coisas na pesquisa da vida dele. O John Bunyan, que nós hoje conhecemos como escritor do Peregrino, do livro Peregrino, nós falamos lá no acampamento, nós mencionamos o livro dele, mas muitas vezes nós não conhecemos um pouquinho mais da sua própria história. E aí fui fazer algumas pesquisas sobre ele, e aí o John Bunyan teve o primeiro casamento, casou-se com sua esposa, ninguém sabe o nome, alguns acreditam que era Mary, Maria, e ela lhe deu 4 filhos. Só que o John Bunyan escreve num dos livros dele que quando eles casaram, eles não tinham os dois juntos, eles não tinham uma colher ou um prato dos dois. Eles eram extremamente pobres. Extremamente pobres. E quando se uniram, eles não tinham uma colher ou um prato que pertencesse aos dois. A única coisa que ele escreve, que veio quando ele casou-se com a primeira esposa, que ela trouxe, foram 2 livros sobre piedade cristã que ela tinha, que era dela. Ela não tinha mais nada. Eles se casaram numa profunda miséria de vida, os dois. E elas então nasceram-lhe 4 filhos. A filha mais velha chamava-se Mary, mas só que ela nasceu cega. Ela não nasceu com uma visão como nós, ou como as pessoas costumam nascer, uma visão perfeita. Nasceu cega de nascença. E a pequena Mary foi crescendo, e eles numa extrema pobreza. Quando chega 2 anos antes de ele ser preso, a primeira esposa dele morre. Quando eles se casam, um tempo depois, segunda vez, a esposa dele engravida, logo engravida. A segunda esposa dele, depois da morte da primeira, ela teve mais 2 filhos dele. Ela é engravida. Logo, 1 ano depois que ele se casou, ele foi preso. A primeira prisão dele, 12 anos na cadeia. 12 anos de cadeia. Ele ficou preso ao ponto de que a esposa dele estava perto de ganhar o bebê, já estava alguns meses, não perto de ganhar o bebê, mas quando ele foi preso, ela ficou tão dramaticamente afetada pela prisão dele que ela começou a entrar em trabalho de parto e acabou dando à luz de maneira prematura a criança, e a criança veio a falecer pelo impacto da prisão dele, que foi levado para a cadeia. Sabe por quê? Porque ela, com 19 anos, segundo a esposa dele, com 4 crianças, debaixo de uma miséria enorme, ela tinha que criar as 4 crianças e o seu marido agora preso. E eu fiquei pensando nos bens deles, que não tinham nada. E aí essa esposa, ela começa, Elizabeth Bunyan, o nome dela. Ela começa a fazer viagens até Londres sozinha e entrar lá na Câmara dos Lordes e falar assim: vocês prenderam meu marido injustamente, soltem. Ele tem 4 crianças para cuidar, 4 filhos para cuidar, fora o que 2 depois que vieram, 4 para cuidar, e não abriram mão. E ela começou a fazer viagens, até o momento que eles permitiram o John Bunyan poder trabalhar dentro da prisão. Sabe o que o John Bunyan fazia dentro da prisão? E eu fiquei pensando em como esse homem viveu a sua vida e o que forjou os escritos dele. Não é uma vida tranquila, é uma vida sem nenhum bem. Porque lhe permitiram trabalhar. E o John Bunyan começou a fazer cadarços de calçados. Cadarços de calçados, que ele fazia os cadarços tecendo o algodão o dia, algumas horas do dia, tecendo. E o que acontecia? Daí na ponta do cadarço ele colocava um metalzinho, alguns chamavam de latoeiro, por causa disso ele pegava e colocava um metalzinho, fazia direitinho, e aí a filhinha dele, que morava uns 5 minutos de caminhada da onde ela morava até a prisão, a filhinha dele saía mais velha, cega, saía de maneira cega, levava um pratinho de sopa para ele, caminhando, tateando até a prisão. Aí entregava para ele, ele comia, entregava os cadastros para ela, e eles iam vender, para conseguir o dinheiro para sobreviver. Em nenhum momento dos livros dele eu vi ele reclamando dos bens dele. Em nenhum momento eu vi ele reclamando de Deus daquela situação. Nenhum momento. Porque ele sabia que Deus estava servindo, sabia que os nossos bens ou as nossas coisas que nós temos aqui não podem ser comparadas àquilo que é superior e durável, àquilo que há de vir ainda da nossa confiança. Como o escritor de Hebreus está escrevendo. A filha dele, essa de 13 anos, lamentavelmente morreu aos 13 anos. Quando ela atingiu 13 anos, ela faleceu. Ele sequer foi permitido ele sair da prisão
para ir ao sepultamento da sua filha mais velha. Mas John Bunyan ficou 12 anos preso, fazendo ali boa parte, fazendo cadarços para vender, e com os troquinhos que ganhavam nos cadarços que faziam, eles iam comprar o que dava para sobreviver. A esposa dele chega a dizer na Câmara dos Lordes, olha, nós só conseguimos sobreviver pela bondade dos nossos vizinhos, alguns amigos que nos ajudam. Senão não nos conseguiríamos viver. Mas quando eu olho e leio os sermões dele, ou as falas deles, ou algumas coisas, eu fico impressionado como esse homem colocava as coisas divinas, espirituais, superiores a qualquer coisa. Ele não estava se preocupando se estava fazendo cadarço e vivendo assim. Não estava se preocupando no sentido de estar lamentando, reclamando da vida, porque estava daquela forma. Não reclamou da vida por estar 12 anos lá preso. Ele sabia que Deus estava servindo e não abriu mão. Porque, sabe, ele foi preso, foi colocado lá na prisão por pregar sem autorização. Sem autorização. Porque na Inglaterra, naquele período, era preciso ter autorização do governo para pregar. E o John Bunyan não respeitou isso, começou a pregar sem preocupação nenhuma. E quando ele começou a pregar sem autorização, prenderam. Esse era, entre aspas, o crime que ele tinha cometido. Pregar sem que alguém lhe permitisse. E foi preso por 12 anos na primeira prisão e depois mais 6 meses, 6, 7 meses na segunda prisão. Foi quando ele escreveu Boa Parte do Peregrino na segunda prisão. Mas quando você vê, por exemplo, o livro que ele escreveu nessa primeira prisão, Abundante Graça. O escritor ainda fez algumas pesquisas, ele disse que o que permeia os livros dele é a profunda experiência que ele tem de vida com Deus nesses momentos de tristeza, de angústia, de lutas, que era preciso ter perseverança, era preciso ter disciplina, era preciso ter paciência, era preciso ter fé e confiança no Senhor a quem ele servia. E a gente vai aprendendo o quanto é importante olhar para as Escrituras. E aqui o escritor de Hebreus está incentivando a mesma coisa que nós. Lá em Praia Grande, na sexta-feira, eu falei, aí um dos irmãos falou assim, pastor, eu estava assistindo algumas coisas e fiquei pensando assim, nós não passamos por nada perto do que eu vi lá. E é exatamente isso. Nós muitas vezes, nossa fé, nós muitas vezes falamos que nós estamos passando por isso, por aquilo, por aquele outro, mas nossas reclamações muitas vezes, elas nem se equiparam próximo do que algumas pessoas já passaram, ou estão passando, ou ainda irão passar. E aqui nós vamos vendo, olhando para o escritor de Hebreus, olha esses cristãos a quem ele está escrevendo, eles aceitaram com alegria os polos dos bens. Os polos dos bens. Será que nós aceitaríamos isso? Uma fé tamanha, que tudo aquilo que a gente tem fosse retirado de nós e a única coisa que nós tivéssemos seria a própria fé no nosso coração. Nós manteríamos a nossa fé? Ou nós acharíamos pesar demais e retrocederíamos? Vejo que esses cristãos, vejam bem que aqui eu estava falando para a Denise, olha, é preciso ler com atenção esse texto aqui. Porque no 10:25 ele tinha dito, olha, não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns, antes façamos as demonstrações, e tanto mais quando vedes que o dia se aproxima. Algumas pessoas daquele período estavam abandonando ao culto, a participação coletiva, e provavelmente estavam abandonando por essas severas perseguições e por algumas coisas, estavam retrocedendo naquilo que deveriam continuar a caminhada. Só que eu disse para Denise, olha, só que tem um problema. Ele continua no 26 dizendo, olha, porque se vivemos deliberadamente pecado, eu disse, olha, esse versículo aponta que esse pessoal que deixou de estar junto, ele começou a se lançar ao pecado. Isso que o texto de Hebreus começa assim, olha, sabe o que acontece quando acontece assim? Acontece que você não está mais no meio do povo de Deus, logo você não tem mais pregações, logo não tem mais ninguém que bata nas tuas costas, irmão, não vai para esse caminho, não toma esse caminho vai levar à destruição. Olha para onde é que você está caminhando, olha a tua vida, e o camarada vai para onde? Ele vai justamente para o pecado, como ele está escrevendo do 26 em diante. Só que quando ele chega um pouquinho mais à frente, ele fala assim, olha, mas tome cuidado, que quem faz isso, o que aguarda esse pessoal é a horrível condenação do Senhor. E ele vai dizer no 31, antes de entrar no nosso texto, horrível coisa cair na mão de Deus vivo. Mas não é aquele que não crê. Horrível coisa cair nas mãos de Deus vivo. Claro que o que não crê também cairá nas mãos de Deus em ira, mas é principalmente o povo que participava,
que estava junto, que conhecia e não quis mais saber. Disse, eu não quero mais saber esse negócio. Negócio de participar, de fé, de evangelho, de Cristo, aí eu não quero mais saber, vou viver minha vida aí de boa. E ele disse, olha, o que vai acontecer é isso, porque vai ser pego no final pelas mãos do Deus vivo. Então por isso que ele está incentivando aos cristãos que continuem, que mesmo servindo de espetáculo, que não desanimem, que lembrem dos dias anteriores, que lembrem que em algum momento eles foram até espoliados dos bens, mas continuaram esperando um patrimônio superior e durável. Aqui você vai lembrar de Abraão, Isaac e Jacó, que diz que eles eram peregrinos, porque eles aguardavam a cidade celestial, onde Deus é o arquiteto e edificador. Ou seja, não devo aguardar aqui nessa terra a casa que eu mesmo fiz. Não é a casa que eu mesmo fiz, a casa que eu mesmo batalhei. A minha maior batalha é por aquilo que é eterno, por aquilo que é duradouro. Eu estava pensando, usando aqui a ilustração que eu trouxe do Shackleton. Quando eles encalharam o navio, eles tinham que lutar pela vida. Eles encalharam o navio no gelo, o gelo prendeu o navio, não tinha mais como sair dali, o gelo começou a estraçalhar o navio ao ponto de quebrar o navio e o navio afundou. Agora há pouco tempo que eles encontraram o navio, embaixo lá próximo da onde eles achavam que estavam, eles encontraram o Endurance. Estava lá debaixo do mar, sepultado no mar. Mas ele estava com 28 homens. Ele mais 27, na verdade 28 com ele. Eles tinham cerca de mais de 1.000 quilômetros para chegar aonde deveriam chegar em linha reta. Em linha não reta era cerca de 1.300 quilômetros para chegar. E eles começam uma viagem primeiro a pé, arrastando tudo que tinham, arrastando. E foram indo, e foram indo, e foram indo. Meus irmãos, quando eles conseguem chegar aonde tinha alguém que poderia socorrê-los, eles chegaram depois de 1 ano e 9 meses. 1 ano e 9 meses de caminhada, de habitação, comendo foca, comendo pinguim, comendo os próprios cachorros que estavam ali, e o Shackleton direcionando aqueles homens para que nenhum deles se perdesse. Nenhum deles se perdesse. Talvez nós não tenhamos ideia de 1 ano e pouco vivendo debaixo do gelo, debaixo de frio terrível, de tudo, e nenhum deles morrer. Eu fiz uma pesquisa em Santa Catarina, o recorde em Santa Catarina é em 1952. 1952 foi a pior frio já registrado em Santa Catarina. 1952, em Caçador, meio oeste catarinense. Naquele ano, em 11 de junho de 1952, a temperatura caiu a 14 graus abaixo de zero. E aquele frio de 14 graus abaixo de zero matou muita criação no campo. Elas não resistiram ao frio de 14 abaixo de zero. Você tem ideia quanto Shackleton estava enfrentando com seus homens na Antártida? Enfrentando mais de 40 graus negativos. 30 e poucos graus negativos, todos os dias, todos os momentos. E debaixo, às vezes, de 6 meses de completa escuridão que dá na Antártida num período do inverno. E eles então chegaram, e como diz o escritor de Hebreus, com confiança, eles chegaram numas Ilhas Elefantes, depois de navegarem por um longo período, até uma vez eu contei esse pedaço. As Ilhas Elefantes são 2 pedaços de pedra, são pedaços de pedras. Aí eles falam assim, olha, daqui nós vamos ter que chegar até a Geórgia do Sul, uma outra ilha, onde tinham baleeiros, onde caçavam baleias, só que não ia poder todo mundo. Aí ele pegou e disse para os 20 e poucos ali que estavam ali, disse, olha, nós vamos ter que ir apenas 5 homens, o resto fica, mas nós voltaremos. O Shackleton então pega dos 28, pega 5, se não me engano 5, e ficam 23 ali, os 23 ficam morando nas Ilhas Elefantes. Pega algumas imagens na internet e coloque Ilhas Elefantes, é gelo e pedra. E eles construíram ali com os seus barcos, ali os 3 barcotes, construíram uns lugares que eles podiam se abrigar ali debaixo e ficaram por meses e meses e meses ali aguardando o Shackleton. E o Shackleton pegou o navio, o barquinho dele com 5 homens e viajaram mais de 1.300 quilômetros contra os mares furiosos da região sul, até chegar na Geórgia do Sul. Quando chegaram na região onde tinham baleeiros caçando baleias, eles ainda, eu contei uma vez para os irmãos, chegaram do outro lado da ilha, que era uma montanha também, e não dava para fazer a volta. Eles tiveram que parar ali
escalaram a montanha como alpinistas, eles colocaram pregos nos sapatos ali, eles fizeram um tipo de sapato improvisado para poder escalaram a montanha, e quando desceram do outro lado, eles falaram, olha, nós aconteceu isso há 1 ano e 9 meses, 1 ano e pouco, não tinha dado ainda 1 ano e 9 meses, mas aconteceu isso, eles não acreditaram, isso não é possível, isso é possível. Nós estamos vindo de um navio assim, aconteceu isso, aconteceu aquilo, e nós deixamos alguns homens lá na ilha de Elefante e nós precisamos socorrê-los. Tentaram, as primeiras vezes não conseguiram, até que arrumaram um navio que quebrasse gelo, um navio chileno, e o Shackleton então foi para encontrar com seus homens. E quando ele chega lá, e até na outra vez contei, quando ele vai chegando, se aproximando, eles começam a sair debaixo dos barquinhos lá onde eles estavam lá abrigados, comendo foca, comendo pinguim, e de longe ele começa a contar quantos estavam lá, porque ele queria saber se alguém tinha morrido. E quando ele começa a contar, todos os homens que ele deixou estavam vivos. Em toda essa jornada de 1 ano e 9 meses enfrentando, todos estavam vivos. É o maior espetáculo em relação à resistência. Tanto é que em inglês, endurance significa resistência. E todos eles voltaram vivos, sem nenhum morrer. Porque enfrentaram aquele momento com perseverança, com fé, com otimismo, não a fé bíblica, com otimismo, sabendo que deveriam fazer isso. Para finalizar, é exatamente isso que o escritor está falando. Versículo 36, ele fala da confiança no versículo 35. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Se os homens de Shackleton não abandonaram a confiança para escaparem do gelo, por que nós vamos abandonar a nossa confiança para escapar da condenação eterna? Como pode os homens lutarem pela sua vida terrena com tanto esmero como eles lutaram, e nós não entendemos que devemos lutar com todo esmero pela vida eterna? Não é simplesmente para escapar do gelo, mas pela vida eterna. E o escritor de Hebreus está incentivando, olha, não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Quantas vezes eu fiz pesquisas das palavras do Shackleton, como é que ele incentivava esses homens? Eu coloquei lá, quais são os relatos de como ele incentivava? Ele não incentivava assim, de ficar assim, vamos levantar a cabeça, vamos levantar a cabeça. Ele só trabalhava e levantava assim, vamos fazer isso hoje, porque nós vamos chegar lá. Ele só dava ordens e dava ordens diretas, e eles confiavam no seu capitão que eles chegariam, que todos eles seriam livres ali, e foi o que ele fez, transmitindo para eles que eles chegariam. O escritor de Hebreus quer que todos cheguem, todos os eleitos cheguem, que não desanime no meio do caminho, que alcance a promessa. E ele finaliza essa parte que nós lemos, porque diz no versículo 37, porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Aquele que vem virá e não tardará. Nós aguardamos a volta do nosso Senhor, onde não haverá mais nenhuma perseguição, onde não haverá mais nenhuma tribulação, onde nós teremos o Rei dos Reis conosco, presente, aquele que serviu do espetáculo, estará conosco, ressurreto e dando liberdade a todos aqueles que batalharam pela fé. E aí ele faz uma citação do versículo no 38, todavia o meu justo viverá pela fé. Entenda aqui uma coisa, por que no capítulo 11 vem aquele monte de nomes de pessoas que se pela fé fulano, pela fé fulano, pela fé ciclano? Porque ele está fazendo uma lista enorme para incentivar aqueles crentes que estavam, quem sabe, balanceando em pensar em voltar atrás, retroceder. E o escritor faz uma lista enorme para dizer assim, lembre que o Abraão conseguiu, lembre que o Jacó conseguiu, lembre que o Noé conseguiu, lembre que o Abel conseguiu, lembre que fulano, ciclano e beltrano. Nós temos uma grande nuvem de testemunhas que conseguiram isso. Eu não estou falando para vocês de algo que ninguém conseguiu. Ele está incentivando a continuar pela fé, olhando para as coisas que hão de vir, porque ele faz o meu justo viverá pela fé, porque o justo olha para o que há de vir. Ele não olha para as tribulações que estão presentes aqui. Nós não olhamos para o momento simplesmente. Podemos estar atribulados, podemos estar cansados, podemos estar muitas vezes com dor, com angústia, podemos. Mas nós olhamos lá para o fim. Olhamos para as coisas que hão de vir. Como todos do capítulo 11 fizeram, olharam para as coisas que iriam vir. Não para as coisas que estavam acontecendo. Como diz Abraão, recebeu a promessa de que receberia a terra prometida, mas morreu sendo peregrino e não tendo a terra, porque ele avistou de longe a promessa que o Senhor fez para ele, porque ele olhou lá de longe para a sua promessa. E no finalzinho ele fala, 38, meu justo viverá pela fé e, se retroceder, nele não se compraz a minha alma.
Deus não tem prazer algum naqueles que retrocedem. Porque o Espírito Santo, quando ele habita em alguém, ele habita para tornar aquela pessoa perseverante até o fim. Lembra do texto de Apocalipse? E aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Aqueles que no livro de Hebreus retrocedem, ainda encontra ele citando que pessoas retrocederam, nunca foram crentes. Nunca foram realmente selados com o Espírito Santo. Aqui na igreja, até domingo passado alguém disse, pastor, duas vezes o senhor falou para mim. E eu entendo que é para nós, para o povo de Deus. Porque muitas vezes nós estamos às vezes vacilantes. Mas uma coisa nos consola, que aqueles que são do Senhor, que o Senhor escolheu para a salvação, ele pode até dar uma desanimada, uma esfriada, mas o Senhor renova as forças, estabelece a sua caminhada e conduz até o final. Quem conduz até o final é o Senhor. Não somos nós mesmos, mas é o Senhor que nos conduz. E no final, no último versículo, ele diz, nós, porém, não somos os que retrocedem para a perdição. O retroceder na fé leva à perdição, é o que está mencionando no 10 no 11. Não posso achar que alguém que retrocede e no final Deus vai dizer, você retrocedeu, mas está tudo bem. Não, aquele que é selado com o Espírito Santo vai até o fim. Fim com temor, com fé, na confiança de que o Senhor é o nosso Deus e nós devemos olhar lá para frente. Nós, porém, não somos os que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Eu quero fechar aqui, mostrando aqui um dos exemplos do capítulo 11, que eu menciono algumas vezes, gosto muito. Eu gosto de alguns personagens, mas um dos personagens que é mencionado aqui no capítulo 11 foi Moisés. E você já observou como Moisés é mencionado no capítulo 11, o exemplo de fé dele? Você lembra o que é citado de Moisés no capítulo 11? O que acontece? Tem poucas pessoas que percebem isso. Isso aqui é extraordinário. Porque o texto diz o seguinte, que aos 120 anos, a gente vai lendo, aos 120 anos, a Bíblia diz que não lhe fugiu o vigor dos olhos. Que os olhos de Moisés estavam muito bons. Muito bons. Mas por que isso é importante? Porque no dia em que Moisés foi ser recolhido, o Senhor falou assim, Moisés, hoje é teu dia. Hoje tu vai ser recolhido. Mas antes que você seja recolhido, sobe ao monte. Sobe ao monte. E o Moisés subiu aos montes, se despediu do povo, subiu ao monte. E o Senhor pegou e fez com que ele observasse a terra prometida. Disse, olha lá de lá. Até lá eu darei como herança, como eu prometi. De lá até aqui eu darei como herança, como prometido. E os olhos de Moisés puderam saudar a promessa futura que viria, que ele não conseguiria alcançar, mas ele estava avistando com os próprios olhos aquilo que o Senhor havia prometido que faria. O Senhor está dizendo, fica tranquilo. O Senhor estava dizendo para ele, fica tranquilo, você vai ser recolhido, mas estou dando a minha palavra, e que aquilo que eu prometi, eu vou finalizar. Ou seja, ele morre na fé, mesmo que não tenha entrado, morre na fé, saudando com fé aquilo que Deus havia prometido. Porque fé é a esperança do que há de vir. Não é simplesmente no momento que eu estou partindo, mas é o que há de vir ainda, das promessas que o Senhor fez. Que Deus nos abençoe, nos enriqueça, e que nós possamos aprender com sua palavra, e aprender principalmente a sermos firmes e zelosos na fé do nosso Senhor. Vamos curvar as cabeças, fazer mais uma oração, agradecendo a Deus por esse momento. Senhor, muito obrigado mais uma vez por essa noite, pelo teu povo que aqui se reúne. Senhor, nós sabemos que muitos acabam retrocedendo na fé, e nós pedimos que não seja isso que aconteça conosco, mas que o Senhor fortaleça a fé de cada um dos irmãos que aqui está, aqueles que estão desanimados, aqueles que estão angustiados, para que o teu Espírito Santo renove as forças de cada um de nós. Nós sabemos que precisamos chegar, Pai, ao final da jornada, e chegarmos com perseverança, com fé, porque de fato, aquele que persevera até o fim, esse será salvo, salvo com a tua ajuda, Pai. E nós te pedimos nessa noite que o teu Espírito Santo trabalhe nos corações, trabalhe em nossas vidas, trabalhe no teu povo, como o Senhor tem feito até aqui, Pai. Nós te agradecemos muito pelo povo que o Senhor reúne aqui, pelos irmãos que não puderam vir hoje, mas acima de tudo, Pai, retira de nós todo sentimento, Pai, muitas vezes de desânimo, de preguiça, muitas vezes, Pai, de relaxamento contra servir o Senhor no dia do Senhor, e faz com que a tua igreja seja uma igreja vívida, Senhor, uma igreja viva, ó Pai, uma igreja que pensa no Senhor, que ora, que lê a tua palavra durante a semana,
e que no domingo se reúne com muita alegria de ter visto e ter ouvido a tua voz durante a semana e se reúne para junto nós louvarmos o nosso único Deus e verdadeiro Deus por meio de Jesus Cristo. Pai, abençoa a nossa reunião com o reverendo Luna, dia 28, que o Senhor trabalhe no coração dele, dos irmãos que fazem parte do PMC, e que principalmente, ó Deus, a realidade da nossa região mude. O Senhor sabe que o teu nome é que é exaltado por meio do teu Filho Jesus, a salvação é conhecida por Jesus. E nós te pedimos que o Senhor faça com que novas igrejas em nossa região sejam plantadas. Igrejas que tenham irmãos e que nós nos alegremos que outras pessoas são alcançadas pelo bom evangelho, pelo verdadeiro evangelho. Mas nos ajuda, Senhor, que nós temos uma mudança de realidade em nossa região. Nós oramos muito agradecidos e te pedimos por isso, Pai, nesta noite, em nome do teu Filho Jesus. Amém.